Confesso que quando eu começo a gravar eu tenho uma certa angústia e pressa de terminar, porque eu nunca sei quando o gato vai miar, quando o galo vai cantar e por aí vai, quando o cachorro vai latir, que os cachorros estão bem calmos hoje. Então, eu tô dando tempos e dizendo, ai meu Deus, mas vai logo antes que as coisas piorem. E aí eu ainda falando, fazendo essa introdução e perdendo mais tempo, né? É a minha sina. Mas vamos lá, gente. Continuando aqui, esse nome é legal, né? As pessoas costumam dizer com K, né? Escherichia, mas na verdade é quase aquela seita agora, né? Se botar, né? Deixa eu apagar isso aqui para não parecer bobagem. Eu não sei porque que a minha cabeça pensa coisas aleatórias exatamente quando eu estou apresentando algo assim. Por isso que as pessoas precisam frequentar, né? Psiquiatra, tomar remédio. Enfim, vamos lá. Mas a Escherichia, como deveria ser dita, perdão, ser dita, é, na verdade ela é uma homenagem ao Theodor Escherich, que foi quem? Que era, na verdade, um pediatra que descobriu várias doenças aí junto a crianças e entre elas as colites causadas por um micro-organismo que ele acabou isolando e determinando que acabou virando, né, em homenagem Escherichia, mas saibam que isso é uma homenagem mesmo, tá? Não é que chamaram ele de verme, até porque isso não é um verme, né? Isso é um micro-organismo, é uma bactéria, mas nem isso, seu bactéria, não foi isso. Costume bem comum isso acontecer, né? O próprio bacilo de Koch, né? Que foi de Koch, entre vários outros. Saccharomyces pasteurianus, por causa de Pasteur e por aí vai. Alguns são legais, né? Fazem vinho, outros dão dor de barriga e matam. E E. coli pode matar, tá? Antecipando aqui o assunto. É um bacilo também, veja que um bacilo é o que tem essa formazinha aqui, tá? É um bacilo, não você porou o que eu fiz. E gram negativo, que aí não vem muito ao caso, como eu disse, mas esse era a diferença lá, o que coloria ou não pelo método de gram. E veja uma coisa que é interessante desse desenho aqui. Esse monte de pelinho aí, que isso parece, sei lá, uma bicho cabeludo, qualquer coisa assim. E isso aqui parece o flagelo enfim, de um espermatozoide, mas não é bem isto. Sabe o que que é? Primeiro, isso aqui tem fímbrias, normalmente que chama, mas é de motilidade, efetivamente. Algumas vezes tem função sexual, e esse caso é bem claro ali para motilidade. E esse monte de pelinho é uma das coisas terríveis desses micro-organismos, porque esses pelinhos servem igualzinho como é aquelas bolinhas que tem aí tem uma planta que larga aquilo que gruda na roupa e que não sai, só aí faz assim no intestino. E dessa forma é mais difícil de mandar ele para frente. Vejam que essa é uma outra coisa importante do porquê que esses micro-organismos conseguem se estabelecer no nosso passar pelo nosso pela nossa nosso sistema gastrointestinal, né? Passa ali antes no estômago, que é um negócio violento ali com uma acidez tremenda para fazer as comidas se desmancharem, e depois vão para o nosso intestino, que também não é o lugar mais tranquilo e que está sempre correndo efetivamente, as coisas estão de passagem ali, e aí ele precisa ter um jeito de ficar, e um dos jeitos de ficar é grudar esses pelinhos dele. E ela tem vários sorotipos, tá? Ou seja, ele faz várias toxinas, diferentes Escherichia coli fazem diferentes toxinas e causam diferentes formas da doença, diferentes manifestações, tá? Então, pegar E. coli significa que você vai morrer? Não. Pegar uma cepa específica que a gente já vai ver, pode ser. E se não morrer, você pode ficar muito mal e com problemas nos rins. Aquele menino que aparece naquele filme Food Inc., que é o que morre, ele morre de E. coli. Mas continuando aqui, a gente tem 6 classes que a gente chama de enterovirulentas, né, que são aí perigosas pela manifestação que tem no nosso intestino. Eu não vou ler o nome de todas elas, tá? Mas elas variam ali entre produzir toxina, entre se manifestar no intestino e acabar te fazendo problemas graves,
e por aí vai. Mas é importante dizer, a mais perigosa delas é essa que produz verotoxina, ou xigatoxina, como é conhecida, que é a O157H7. E é interessante dizer que não foi essa que o Escherich descobriu. Escherich estava... Escherich, não era dele que eu queria falar. Essas cepas, elas acabam... E a gente está vivendo hoje uma pandemia, é um vírus, não tem nada a ver uma coisa com a outra, do qual não se tem meio certeza se a gente consegue, se a gente fica aí com anticorpos, né? E algumas vezes nos vírus e nas bactérias, sobretudo, essas coisas acontecem porque elas mudam. Elas têm o ciclo de vida delas é curtíssimo, elas se multiplicam em horas, e elas morrem também em horas. E cada vez que tu está trazendo uma nova geração, tu está trazendo possibilidades de ter interações aí e mudar o teu código genético para resistir a alguma coisa. Assim funciona a história de resistência a antibióticos, por exemplo. E a E. coli 1157H7, ela aparece muito no Fudim, que aparece uma vaquinha aberta lá, um negócio meio assustador, e um pesquisador dizendo, ó, E. coli se desenvolve bastante em organismo de ruminantes que se alimentam à base de milho, ou seja, essa loucura que a gente vive aí, meio desmedida da indústria de alimentos, pode ser um dos grandes motivos de a gente ter problemas hoje que nós não tínhamos antigamente. Alguns dizem que, inclusive, a gente está chegando numa época em que, e não é só por causa da questão dos alimentos, mas também o uso inadequado de antibióticos, em que a gente vai começar a morrer por bobagens, porque nada mais vai dar conta. Eu acho um pouco exagerado, mas é uma teoria, tem aí respaldo, inclusive. Mas, então, a E. coli 1157H7, ela é relativamente moderna, vamos dizer assim. E ela acaba sendo a mais temida de todas. Ela é uma bactéria que é sensível ao aquecimento, e aí o problema é não ter aquele mínimo de tempo, né, e temperatura para inativá-la. Mas ela é bastante resistente à acidez, ou seja, quem faz conservas cárneas em casa e acaba descuidando da qualidade da carne, e às vezes ela já vem contaminada, tá? Pela própria pressa, ela tá no intestino do animal. E a própria correria, e aí tal porque que eu acabo tendo que fazer uma certa crítica à indústria de alimentos, quando tu quer fazer o cara matar muito mais bois por tempo do que ele deveria, ele acaba tendo alguns deslizes, por exemplo, furar o intestino e acabar usando aquela faca na próxima carcaça e trazer a contaminação com a E. coli 1157H7. Mas como eu dizia, então, por exemplo, mas eu faço conserva, ok, mas conserva, no caso da E. coli, não é suficiente. Ela é muito comum em crianças, lembrem do Kevin Kowalski lá do filme, em idosos, ou seja, os dois extremos, né, quem está lá um pouco pior, de questão aí de imunidade, e para todos aqueles que têm problemas permanentes aí por diferentes doenças, por exemplo, o próprio HIV. E ela está principalmente, como eu tinha dito, no gado. E ela acaba surgindo sobretudo na carne moída. E aí uma outra coisa que é verdade, misturando um pouquinho lá com o que a gente falava de APPCC, por exemplo, toda vez que tu usar, eu não vejo problema nenhum a gente usar o máximo que puder, né, de um animal. Eu não vou entrar na questão de veganismo aqui, eu estou falando assim como quem, admitindo que se coma carne, que a gente use o máximo dele. Só que toda vez que tu tirou o primeiro produto, tirou o segundo, tirou o terceiro, cada vez são etapas sucessivas, é uma carcaça que vai passando por setores diferentes e que vai carregando consigo a possibilidade de se contaminar. Por isso que ele acontece, a E. coli acaba, essa 1157H7, sobretudo aparece na carne moída. E lembrem que aquela criança tinha comido um hambúrguer, né? E se verem no Food Inc, tem uma empresa que trabalha aí com o uso de amônia para matar, e aí tu vai descobrir que eles pegam todo o resto do resto do resto, né, que não deveria inclusive ser usado, passam ali por um tratamento que mata tudo, mas também mata até a carne. Eu não tenho problema, como eu dizia, né, eu acho que a gente tem que fazer um bom aproveitamento do alimento, mas a gente tem formas adequadas de fazer isso.
Antigamente a gente matava um animal, comia tudo, né? E hoje a gente quer só o filé, ou não sei o que, a gente virou uma coisa meio estranha. À medida que a gente se perde de como é feito o processamento, a gente acaba não percebendo que a gente não pode comer só as coisas top. Não tô falando de coisa estragada, tô falando ali, eu não quero mais comer víscera, não quero mais comer não sei o que, gente. Por isso que a gente tá meio desmedido aí com a produção que tá destruindo o mundo, e destruindo a nossa própria saúde. Mas vamos voltar aqui para a E. coli. Dura de 4 a 10 dias, e às vezes o fim dela é a morte, inclusive, né? E tem que ter uma dose infecciosa, isso é importante de dizer, tá? Baixíssima. Menos que 100 células, isso é nada para o micro-organismo, tá? Isso é nada para o micro-organismo, o gato não concorda. E tu pode ficar de 3 a 4 dias numa boa. E mais ainda, esse é o período clássico, de 2 a 12, ou seja, pode começar um pouco antes e pode começar muito tempo depois. E aí tu vai botar a culpa na janta de ontem, no almoço de 2 horas atrás, mas na verdade acontece antes. E aí tá uma outra coisa que acaba sendo difícil algumas vezes tu identificar o agente, né? Quando tu tem esse período tanto e no meio desse período tu comeu várias outras coisas, pode ter comido até mais carne contaminada e por aí vai. Uh, e ela tem diferentes síndromes, tá? Sobretudo a urêmica hemolítica, que traz aí pela toxina a falência renal, aí tem que fazer hemodiálise, é um negócio bem complicado. E ela vai, claro, te trazer diarreias, vai te trazer colite, né, inflamação do intestino com sangue, efetivamente. Com sangue não é só uma diarreia com sangue. É efetivamente hemorragias, tá? E a síndrome urêmica hemolítica, que é a mais complicada de todas. Pode trazer também a púrpura trombótica trombocitopênica, que também não é tão melhor, né? Coágulo no cérebro. E hoje é talvez o micro-organismo mais temido e costuma ser um micro-organismo de base usado aí quando a gente quer verificar. Tem críticas até sobre isso, porque a gente acaba sempre procurando o micro-organismo mais violento e mais difícil, digamos assim, de ser combatido. Mas esse micro-organismo ele não deveria estar na carne. Alguns outros até não é tão anormal que eles estejam. A própria listéria não é uma coisa assim tão anormal. Lembro de um professor na UFPEL que falava isso. Vai matar um ovino, provavelmente tu tem listéria, né? Tu não pode comer cru. Mas a 1157H7 não deveria estar. Ela é basicamente fruto de problemas de manejo da indústria. Depois a gente tem a Clostridium botulinum, né? Aqui o nome já nos diz, né? Botulismo. E a gente lembra que é aquela clássica doença de palmito, né? E o botulinum é um negócio meio complicado, porque ele é bem resistente à acidez, à sal, e por isso que as conservas têm que ser sempre extremas. Ele é resistente à temperatura, inclusive. São bastonetes, que são essas células de formato um pouquinho mais comprido, são gram-positivos, que não vem ao caso pra gente. Anaeróbios estritos. Então, se tu foi lá, pegou o palmito, me desculpe, faltou o nome agora, né? Quase vi pepino, pegar o palmito. E não fizer em conserva, coletou, fez, foi para brasa, tá tranquilo. O problema é exatamente, veja aquela falsa sensação, mas eu faço conservas, né? Mas nem sempre a conserva não quer dizer o top de tudo ali, né? Que resolveu todo o problema. Ele é um anaeróbio estrito, ele só funciona na falta de ar. Aí tu encheu o negócio de vinagre, não o suficiente, ele tá numa boa ali, tá? E ele tá tanto no trato intestinal de humanos quanto de animais. Podemos passar botulismo, por exemplo, por má higiene? Até podemos. Tá, mas a pergunta é bem sincera. O cara foi lá, pegou o palmito, tudo bonitinho, tudo limpinho. O que fez ter essa contaminação? Bom, gente, aí tem possibilidade de tu ter poeira contaminada, possibilidade de tu ter, em alguns casos aí, por exemplo, como frutas, ter a fruta coletada do chão, que foi
usado esterco para adubação e por aí vai. Então, nunca, às vezes parece pouco lógico assim, mas o negócio está lá, mas é que a gente tem uma possibilidade de contaminação muito fácil, efetivamente. Pode causar morte também, tá? Eu acho que talvez seja o segundo mais temido aí depois da 1157H7. E ele tem toxinas que são termoláveis, as toxinas, não o microorganismo, tá? E a gente tem, só que a gente tem que pensar, a gente tem que sempre, a gente fala aí de binômio tempo-temperatura. Se eu tenho menos temperatura, eu tenho que ter mais tempo. Se eu tenho mais, eu tenho que ter menos. Mas eu tenho que, ou 80 graus 30 minutos, ou 100 3 minutos. Por isso que a pasteurização, aquele leite de caixinha funciona tão rápido, porque a temperatura é super alta, né? E aí tá tudo morto. E aí é uma outra preocupação. A gente precisa ter temperatura alta, a gente precisa ter acidez alta e sal alto, porque ele é muito resistente. O botulismo fica ali de 12 a 36 horas em incubação, mas pode ser muito rápido, né, 2 horas até mesmo 6 dias. Esses números variam, tá, segundo as literaturas, e claro, né, como é de se esperar. E os sintomas são náuseas, vômitos e sintomas neurológicos. E aí a gente precisa lembrar, né, daquele negócio que chama Botox, lembra? Que é a toxina botulínica, né? Usada para paralisia dos músculos faciais. E por isso que a Hebe morreu, né, com a boca dura, a Ana Maria é assim, por aí vai. A gente se aproveita desse mecanismo para trazer paralisia localizada muscular, mas quando a gente ingere isso aí é para o nosso sistema nervoso, a gente pode ter um problema muito sério. Né? E aí a gente tem vários reflexos nisso aí, né? Enxergar mal, não conseguir falar direito, não conseguir fazer deglutição adequada, não se coordenar, e até mesmo ter problema com o próprio movimento respiratório, que, vamos lembrar, é muscular, né? E aí a gente sempre tem, a gente normalmente tem o botulino em conservas caseiras. Mas eu sei, eu faço, eu fermento, fermentar é lindo, é maravilhoso, tem que ter cuidado, gente. Conservar é lindo, é não sei o que, tem que ter cuidado. Ah, mas nunca me aconteceu, tem que ter cuidado, né? Volto a dizer, por isso que acaba acontecendo, né? Nunca aconteceu, a gente confia, daí um dia acontece. Aí talvez a gente não volte para contar que mudou de hábito. Sobretudo em vegetais, né, algumas vezes também carnes e pescados. Nos comercialmente processados, 8%, pouca coisa, e tem um problema sério, porque algumas vezes tu tem coisas descaminhadas, né? Com palmito isso acontecia muito, né? O pessoal coletava, fazia de qualquer jeito, vendia, inclusive para restaurantes, e trazia aí problemas sérios de saúde por trazer surtos de botulino, tá? O botulismo, que é a doença causada pelo Clostridium botulinum. Staphylococcus aureus, eu estou me alongando um pouquinho, tentando não passar muito de 1 hora na somatória, mas já vai passar. Já percebi, não sei falar pouco. Olha aí, alguém disse que é a hora de parar. Vou dar uma pausa aqui já, aproveitar e a gente continua num próximo.